Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, de demais igrejas evangélicas e cristãs, e amigos, amigas que nos assistem também pelos canais de divulgação da mensagem. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e você pode nos assistir e compartilhar com seus amigos pelo Facebook, na minha página, Pastor Fernando Fernandes, ou da Igreja PIB Penápolis, ou pelo canal dos jovens de nossa igreja, Road to Blue 808, né? ROD2BLOOM 808, ok? E para essa ocasião, eu quero compartilhar com vocês algo sobre o que eu fiquei pensando a partir da leitura bíblica que fiz um desses dias atrás na minha devocional, sobre oração, E eu me deparei com um texto porque a pergunta que me surgiu foi o fato de Jesus orar. E eu fiquei pensando, Jesus era Deus, ele demonstrou claramente no seu ministério que ele tinha todos os poderes da divindade nele, né? E Filipenses, Paulo vai dizer que ele abriu mão, né, esvaziando-se de alguns desses poderes, a fim de que pudesse cumprir a missão a que ele se propôs a vir ao mundo, que era salvar os pecadores, eu e você. E é o indivíduo que mais orava na Bíblia. Eu, pelo menos, na minha pesquisa pessoal, não achei nem Moisés e nem um outro líder que Deus levantou, alguém que orasse tanto quanto Jesus em tudo que é situação, situações desafiadoras, situações mais simples, mas ele sempre estava orando, e na sua oração ele pedia que Deus de alguma forma manifestasse sua graça pelo povo e que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. E aí a questão que me vem, ou a expressão, o pensamento que me veio, é o que eu uso como tema: lições de Jesus na oração. Lições de Jesus na oração. E eu tomo o texto de Marcos 14, os versos 32 a 42, é um texto extenso, e eu vou ler aqui só os versos 35 e 36. É o texto que narra a oração de Jesus no Getsemane, ou Getsemane, como alguns falam, né? A palavra significa um lagar de azeite, onde se teria uma prensa de azeite, e ali era prensado o azeite e tinha em volta dessa prensa um lagar onde o azeite caía, por isso o Jardim das Oliveiras, ou o Getsemane, onde Jesus estava orando. E nos versos 35 e 36 de Marcos 14, a Bíblia diz assim: indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu sei que eu já conversei com você em alguns vídeos desses atrás sobre esse texto, não em Marcos, mas em outro evangelho, mas o momento aqui estava se aproximando da questão da crucificação. Jesus fala que Pedro haveria de o negar. Jesus havia ministrado a ceia no cenáculo com os seus discípulos, apóstolos, e ali ele fala que havia um dentre eles que era o traidor, se referindo a Judas Iscariotes, e vale a pena você estudar, porque Jesus, um de vocês é um diabo, e ele se referia a esse que o havia de o trair e entregá-lo nas mãos do Sinédrio e de Pilatos para a crucificação e morte na cruz. E aí Jesus então sai com os seus discípulos, e ele, dentre esses discípulos, ele pega os três que eram mais próximos dele, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, talvez, diz a tradição cristã, que era o mais velho do grupo, e Tiago e João eram os irmãos
que Jesus havia encontrado, e os dois tinham uma personalidade muito forte, eles eram dados a roubo. Jesus até vai dizer num determinado momento que eles eram filhos do trovão, chamava-os de Boanerges, que significa isso, mas depois você vê no andamento da coisa a mudança significativa na postura deles, a transformação que Deus faz no caráter, na personalidade deles. E João, sabemos pelo texto bíblico que era o mais jovem e foi também o que viveu mais até iniciozinho do primeiro século, e deixou um dos seus discípulos chamado Policarpo, que foi pastor, que se tornou bispo também, e um grande líder da igreja cristã no primeiro século. E Jesus pediu que eles ficassem num determinado momento para orar com ele. Mas ele disse que ele estava muito aflito e angustiado, verso 33, e ele disse até: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, no verso 34, que é, à luz da psicologia e da psicanálise, uma admissão, uma confissão de um estado depressivo e consciente. Ele sabia que estava passando. E aí ele diz: fiquem aí e eu vou até ali um pouco mais à frente orar. E quando voltou, diz o texto em outro evangelho, que eles estavam dormindo, não conseguiam velar, orar, nem por uma hora. E aí então, no verso 35 e 36, Jesus faz essa oração que nós lemos, né? E aqui eu vejo então algumas lições que Jesus deixa para nós. Mas antes de chegar nessas lições, eu quero dizer para você do desafio que é a oração. Oração é conversa com Deus, é diálogo, não é reza, não é súplica, não é murmuração, é bate-papo, de coração aberto, sincero, contrito. E aí, esse desafio é grande porque ele reflete a nossa dependência de Deus. E além da dependência, reflete a nossa intimidade com Deus. Por isso é tão difícil, é tão desafiador transformar a oração em hábito de vida cristã, em hábito de piedade cristã. Orar sem cessar, todo dia, todo instante, usando a linguagem de Paulo sobre a pregação do Evangelho, a tempo e fora de tempo, para todas as decisões da nossa vida. Porém, se você quer tornar a oração um hábito, ou quer tornar a sua vida cristã em uma vida de oração, deve, e eu e você devemos, como todo cristão evangélico, deve aprender com Jesus. Quais as lições de Jesus? A primeira delas, sobre a soberania e a onipotência de Deus. Jesus vai orar e ele então está ali prostrado, diz o verso 35, ajoelhou-se. A ideia no contexto do judeu era de colocar o rosto no chão mesmo, estender os braços, encostar o rosto no chão, como costuma se dizer em Israel, no judaísmo, colocar o rosto, a cara no pó. E ele orou a Deus dizendo, né, se possível, afasta daquela hora. E aí ele diz, Abba, pai, paizinho, né, em aramaico, tudo te é possível. Tudo te é possível. Jesus reconhece que Deus tem uma vontade soberana e que ele sempre faz aquilo que ele se propôs a fazer e prometeu e disse que ia fazer. E Deus tem todo o poder, porque se ele quisesse, Jesus está dizendo que Deus poderia até voltar atrás e não permitir que ele chegasse à cruz. Porque Deus não o atendeu? Porque era propósito de Deus para a sua, para a minha, para a nossa salvação, que Jesus padecesse a crucificação. Além de nos ensinar sobre a soberania e sobre todo o poder, a onipotência de Deus,
Jesus também nos ensina sobre a fragilidade humana. Eu tenho dito para você nos nossos vídeos algumas vezes que Jesus veio ao mundo e ele era 100% Deus e 100% homem. Me perdoe corrigir, ele não era, ele é 100% Deus, 100% homem. Porque Jesus é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Ele não muda, assim como Deus não muda. Porque em Deus, diz a Bíblia, não há sombra de dúvida nem variação. Deus não muda. Está escrito na Bíblia Sagrada dessa forma. E aí Jesus, então, tendo todo o poder como Deus tinha e sendo a imagem perfeita do ser de Deus, como diz Evangelho de João, no capítulo 3, e também o apóstolo Paulo em Colossenses, dizendo que em Jesus habita a plenitude do ser de Deus, ele se assume completamente 100% humano, suscetível às fragilidades, aos sofrimentos, a uma depressão, e ele diz para o Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim essa hora. E essa oração, esse pedido de Jesus, ele tem que ser entendido, vinculado, linkado àquilo que ele tinha dito antes aos seus discípulos, em especial a Pedro, Tiago e João. Porque ele começou a ficar aflito e angustiado, verso 33, e ele disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí ele fala para o Pai, como que uma criança se referindo de forma carinhosa, pedindo ao Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, Paizinho, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Jesus se mostra frágil. A partir daí a questão que se levanta é, por que nós, eu e você e tantos outros irmãos, irmãs e amigos, amigas que nos assistem, tentamos muitas vezes demonstrar uma força que não temos? Como se pudéssemos superar as fragilidades humanas num estalar de dedos. Queremos nos comportar como super-homens ou como semideuses, ou como na mitologia grega os filhos dos deuses, seres híbridos. Isso não existe. Meio homem, meio Deus. E nem Jesus era um ser mitológico híbrido, porque a Bíblia diz que ele não era semideus e semi-homem. A Bíblia diz que ele era inteiramente, plenamente, 100% Deus e 100% homem. Mas ele, assumindo a sua humanidade plena, ele diz para mim e para você, nós seres humanos somos frágeis. E não adianta fingir que somos super-homens, que somos semideuses, porque nós não somos. Somos frágeis e devemos orar a Deus, pedindo com carinho, pedindo o cuidado do Pai, pedindo a mão caridosa, de amor, de compaixão do Pai sobre a nossa vida. E além de nos ensinar sobre a soberania, a onipotência de Deus na oração, se queremos transformar a nossa vida cristã em vida de oração, aprendendo também com Jesus sobre a nossa fragilidade humana, devemos também aprender com o Senhor sobre a submissão que é devida da nossa parte a Deus e a vontade santa e soberana de Deus. Jesus vai dizer assim, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Eu achei interessante essa colocação, e na minha pesquisa, no meu estudo pessoal, olhando um léxico da língua grega, é mais do que um dicionário, porque um léxico ele trabalha não apenas o que significa por tradução a palavra, mas ele vai te dar o radical, a origem da palavra, o que ela significava naquele contexto da época e a aplicação que
era feito na poesia grega ou no dia a dia, no grego falado pelas pessoas, sem o conhecimento da gramática, sem saber a língua culta e tudo mais. E eu fui então descobrir que essa expressão, que para nós em português é uma conjunção adversativa, ela significa no original grego afasta, no sentido de remover aquilo que é ruim. Então, quando Jesus diz contudo, afasta, esse afasta, vinculado a esse contudo, significa que ele está pedindo a Deus para remover aquilo que era uma adversidade contra ele, contra a vida dele, a ideia de um conflito de vontades, de interesse, Jesus como humano e Deus como soberano, e aquilo que poderia então trazer muita vergonha, muita dor, muito sofrimento, até a sua morte como ser humano. E ele diz isso no momento seguinte, né? O espírito está pronto para encarar o desafio da cruz, porque eu vim para isso. Mas a carne é fraca e está sentindo dor e sofrimento. Um conflito de interesses humanos e vontade divina. Mas aí, Jesus vai dizer que aquilo que deve prevalecer é a vontade soberana de Deus e não a minha vontade, a sua vontade humana. São ensinamentos maravilhosos de Jesus sobre quem é Deus, sua soberania, sua onipotência, e sobre quem é o homem, frágil, suscetível a dor, a sofrimento, a desejos de fuga, até a angústia, a aflição e depressão, ou na ordem certa, aflição, angústia e depressão. Mas ao final, quando oramos, devemos ter, pela graça de Deus, pela ajuda do seu Espírito, a compreensão de que o que deve prevalecer não é aquilo que queremos para nos livrar do sofrimento, da dor, da aflição, da angústia ou da depressão. Não é aquilo que queremos para que sejamos livres de uma doença, da morte, de um câncer, até mesmo da Covid-19, que tem ceifado vidas. Mas o que deve prevalecer é a vontade santa e soberana de Deus. Porque essa vontade, a de glorificar o nome de Deus, essa vontade há de trazer para mim vitória em Cristo, em Deus, contra todos os meus embates. Essa vontade há de servir de testemunho para a salvação de pessoas que ainda não conhecem a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Queridos, são lições que Jesus nos deixa sobre a oração, e ele nos dá essa lição não numa pregação, mas na sua própria oração. Lições essas que devemos aprender e que devemos colocar em prática, a fim de que as nossas orações, atendidas ou não, sejam sempre de acordo com a vontade soberana de Deus, para glorificar a Deus, para nos fazer conscientes da nossa posição como seres humanos carentes, dependentes da vontade de Deus, e para testemunho do poder e da glória de Deus na nossa vida. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro agora e abençoo a cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que nos assiste agora. Abençoo a casa deles, a família deles, clamo pela tua proteção, pela provisão do Senhor na casa deles, para que os tratamentos das doenças que têm, até da Covid, sejam eficazes e tragam cura com eficiência para o louvor da tua glória. Ó Senhor, em nome de Jesus. Em especial aqueles que confessam a Cristo como Salvador, derrama a tua bênção
E aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, quebranta-lhes o coração. Ó Deus, clamamos ao Senhor abençoando esses queridos e pedimos, Deus, responde a nossa oração. Não porque queremos e oramos assim, mas para o louvor da tua glória, para testemunho do teu poder e da tua soberania, e para que possamos, Deus, reconhecendo as nossas limitações humanas, depender cada vez e sempre, sempre mais somente de ti, o Deus que faz milagres. Eu abençoo a vida de cada um agora e faço essa oração por fé, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.